Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Rua da Margem. Histórias, cenários e personagens de Porto Alegre. Com Paulo César Teixeira. Olá, tá no ar mais um podcast do Rua da Margem aqui no canal Adjuntos. Hoje conversando com Wilson Cavalcante, meu querido amigo Cava. Nossa, a gente se conhece, acho, desde a década de 1970. Século passado. Do século passado, com certeza, né? Mais de 50 anos, né, de uma trajetória super reconhecida e respeitada nas artes visuais, sobretudo pela independência, autenticidade, coerência, sempre seguindo a intuição, né? Sempre seguindo os seus próprios valores. Meio à margem. Meio à margem, exatamente, né? Um notório questionador e contestador. Eu achei essas expressões pesquisando a tua biografia, me apareceram essas duas palavras, né? Questionador e contestador, né? Com um notório na frente, né? E essa coisa de ser um marginal do sistema, que é verdade, isso que tu concorda que essa imagem tem a ver contigo, e por quê, né? Se é verdade isso? Bem, eu acho que tem que examinar algumas questões aí. Eu sou visto hoje atualmente, assumido, e nesses últimos 2, 3 anos, mais do que nunca, como artista plástico, artista visual. Mas isso aí, assim, em 82, eu larguei artes visuais. Ah, é? Que na verdade, desde 82, tu não se considera mais um artista e ali eu visual. sonhava com essa questão das artes visuais, de ser um artista plástico reconhecido. E me dei conta que, pela minha trajetória de vida, pela minha questão histórica de família e condição social e econômica, isso é para pessoal, eu não sei se posso dizer esse tempo, eu vou dizer as minhas besteiras já, tá? É para um bando de burguês. E que eu não tinha nada a ver, eu não tinha poder econômico, eu não tinha lugar para expor, né? Apesar, na época eu trabalhava muito com história em quadrinho, Charge, para Zero Hora, Folha da Manhã, Folha de São Paulo, Pasquim, tá? E mal conseguia sobreviver, né? Não, eu tinha que sempre estar fazendo tudo com uma coisa. Aí me dei conta, vou largar tudo. Montei uma exposição chamada Exposição, Exposição, aonde... Essa foi a tua primeira individual? Não foi? Individual acho que foi. Uhum. Individual acho que foi. Mas a primeira exposição eu fiz na inauguração da rodoviária de Porto Alegre. Olha só. Em 67, né? Com um menininho ainda, entre 17 para 18 anos. Mas se tu não é mais um artista visual, o que exatamente, o que tu faz esse tempo todo, de 82 para cá? Porque eu fiquei daí um tempo tentando sobreviver de outras formas, né? Cheguei a ser diretor de uma escola, da mesma escola que me expulsou, casualmente, né? Tem um problema lá na década de 70, isso já era 82, 83. Qual escola, Cava? Era a escola, hoje é a Alberto Pasqualini, em Viamão, né? Uhum. Escola Municipal de Pasqualini. Aí eu tinha sido demitido dali, e trabalhei em diversas coisas, né? E me dei conta que eu não sabia fazer mais nada. Tudo que eu vi, e aí eu tenho um problema nas minhas pernas, problema de saúde, tudo que eu conseguia era serviço pesado, trabalhar 8 horas no salário mínimo. Eu disse, não, isso aí eu vou ser artista plástico, né? Aí voltei a... Tu reconsiderou? Reconsiderei e comecei a produzir artista plástico. Comecei a fazer, que eu digo, artista plástico meio plasta. Artista plástico, plasta? Comecei a fazer algumas coisas e não tinha como... procurei, assim, ateliê livre, procurei museu e não tinha espaço. Eu vou para o Brick da Redenção. E aí eu estava fazendo umas gravuras em estilo muito precário, outras ferramentas eu mesmo tinha feito, as tintas também, com papel de pão, naquelas misérias. Mas eu dei uma sorte sem tamanho, que no aniversário teve uma época que eu não tinha carteirinha, nada, eu deixava com a Luísa Coutinho, que tinha uma banca, e ela ficava comigo. Uma carteirinha de artesão para poder trabalhar aí no Brick. Então eu deixava umas coisas na banca dela, né? E aí teve aniversário do Brick da Redenção, isso é uma reportagem grande no estado de São Paulo,
e bota uma foto num trabalho meu e diz finalmente alguma coisa de arte dando coisa lá. Te acharam ali. Daí na semana seguinte, eu nunca sei o nome dela, aquela senhora que fazia de jazz, que tocava bem conhecida aqui em Porto Alegre, aqueles encontros de jazz, ela apareceu lá no meu lugar, discava, não sei o quê, tocou e juntou gente ali. E aí teve uma pessoa que disse, olha, eu sou curador de uma exposição para 10 gravadores brasileiros para expor em Paris. Aí os trabalhos feitos em papel de pão para o Grand Palace Champs-Élysées em Paris, né? Quer dizer, do Brick pro Champs-Élysées. E aí isso abriu-se espaço para mim, começou a dar uns cursos de gravura no museu, outras pessoas começaram a me convidar para uma coisa ou outra, assim, né? E isso buscando uma forma de sobrevivência, né? A gente tá falando da Ivone Pacheco. Isso, exatamente, né? Ela, recentemente eu estive na casa dela, tá bem doente agora, né? Eu não sabia. Mas há muito tempo que ela faz isso de abrir a casa dela. Isso, atualmente a filha dela tá cuidando disso, né? Legal. Mas tu sempre foi mais conhecido pelas gravuras, né? Eu acho que isso mas é uma faceta só do teu trabalho, né? Eu acho, não sei se você chegasse a ver a exposição que teve no museu, no Margues. Sim, ali tinha 250 trabalhos. E é onde tu via, tinha objetos, tinha pintura, tinha escultura, tinha gravura, litro, estilo, metal. Como eu deixei de ser artista plástico, eu tô liberado. Eu faço o que me dá na telha, tem um brinco. Te libertou. Me libertei. Eu acho que me tornei muito mais artista visual quando não quis mais ser artista, né? E daí se abriu uma possibilidade de ter assim, eu tenho que fazer coisas, né? Então eu faço coisas das mais variadas, assim. Agora mesmo tá fazendo uma série de trabalhos em pequenos animais, em pedra-sabão. De repente eu vou para cerâmica. Então eu vou fazendo coisas que me dão satisfação de fazer. Tu vai experimentando plataformas e... Porque eu acho que tem uma coisa assim, eu acho que trabalhar com essa questão é tu criar mundos oníricos, é tu viajar. E eu me dou conta de uma coisa muito clara, eu já tento fugir disso, mas é uma coisa que oscila entre o meu trabalho com assim, uma questão de ordem social, meio política, e uma coisa meio de fantasia, às vezes tem um meio toque de humor, meio irônico, uma coisa assim, uma brincadeira, assim, tem. Então, uma coisa onírica, né? Como tu te referiu antes. Tu consegue juntar essa expressão, né, de um protesto social, né? Porque político, uma linguagem que não é uma linguagem engessada. Vê só o seguinte, recentemente, assim, teve com essa coisa que aconteceu das enchentes aí, eu fiz 12 trabalhos sobre isso assim, né? Que eu chamei de para não acontecer outra vez, né? E logo assim, porque eu não tive problema de enchente, mas tive familiares que tiveram relação com isso, que teve problema, né? Com pessoas conhecidas. Eu fiz esses trabalhos, mas não pensando que seria um protesto, uma indignação. Porque o pessoal às vezes coloca que eu tô falando de protesto, tá? Eu acho que fiz alguma coisa disso realmente na década de 70. Depois disso eu faço a minha realidade, eu moro na periferia, sempre morei na periferia. Eu sou da várzea, eu sou um varziano, assim, né? Sempre bem... E isso... naturalmente se incorpora a tua expressão. Agora mesmo estou fazendo uma série eu tive um incêndio na minha casa há um tempo atrás, né? Que queimou um monte de coisa. E na época, inclusive, muitos trabalhos que estavam no museu são com resíduos que eu fiz que eu recolhi do incêndio que sobrou. E agora eu estava com problema de casa, eu estou fazendo uma série de trabalhos sobre casas, né? E aí me dei conta de novo, foi ontem, por esses dias, onde foi? Não, foi domingo, tá? Onde foi segunda? O meu filho foi lá e disse, tu está fazendo isso porque está comprando a tua casa. E aí fui me dar conta que tu está fazendo uns trabalhos sobre as malocas, as coisas assim. Eu me dei conta que eu estava fazendo não deveria ser um protesto ou sobre a questão de moradia de pessoas em situação muito precária, né? Mas são coisas de observação do entorno, coisa assim, né? Quando tu falou da Chilo, me lembrei uma coisa, a Chilo vai se tornar bastante conhecida, de 85, hein? Até hoje tem pessoa procurando e depois já retomei outras coisas, que eu não falo da galinha que eu botei na cabeça, né? Isso vem de histórias de pessoas que eu ouvi, que me contavam daquela região lá, os nomes inclusive não são fictícios, da observação do entorno. Eu acho que meu trabalho tem muito disso, muito dessa observação do entorno, com exceção lá da década de 70, né? Que daí eu tinha, trabalhando no jornal, coisa assim, eu tinha muita indignação com a censura, que volta a minha tu era chamado lá. Sim, aquela época mais dura do regime militar. Isso, aí tem esse trabalho bem nessa linha. Mas o que eu quis dizer é que tu alia essa questão política a uma coisa, um imaginário popular. Claro. Eu oscilo, eu não me engano, acho que foi o Felipe Caldas que comentou que eu sou erudito demais
para uns e popular, que não aceito nem Então, no tu tá popular, no nem bom no... caminho, né? E essa exposição a qual tu te referiu agora do Margues, né, que foi em 2023, né? Isso, Foi em 2023. O título da exposição era Os Jardins que Me Habitam, né? Que tu falou em casa, né? Qual é essa história de jardineiro, né? Como é que o papel do jardineiro na tua arte? Até teve um jornal, que eu não me lembro que jornal foi, eu publiquei um texto enorme, publicando 2 páginas em Central, sobre a agricultura, que tem a ver com cultura, e os jardins, né? E aí eu me lembro que eu peguei algumas referências, assim, o Iberê Camargo comentava alguma coisa do jardim, aquela de espectro também, e esses jardins, que assim, ao mesmo tempo que as pessoas, eu olho meus trabalhos e vejo assim que é meio porrada. Eles não são muito bons para decorar a parede, né? A arte não tem que ser agradável. Pois também, né? Essa aqui é a questão, né? E me dando conta que eles não tinham essa questão, eu disse, pô, mas lá dentro, né? Eu fico imaginando que é como tu compartilhar com as pessoas, é como um espelho, tá? Tu dizer, gente, olha aqui, existe isso aqui, que a gente tá num mundo tão louco hoje em dia, né? Não é de hoje Cada em vez dia, mais, né? Cada né? vez mais essas questões, né? Que as pessoas não se dão conta, não percebem algumas questões vitais, tanto na questão ecológica, na questão social, nas questões políticas, que nem se fala, né? Umas coisas assim, avançando a passo largo, te livramos de uma e agora vem outra enxurrada aí, sei lá. Talvez pior, né? Talvez pior. Então tudo isso me preocupa, não sei, entre aspas. Eu fico olhando isso assim, não sei que as pessoas não se dão conta. Eu vejo, eu tenho a minha descendência é luso afro-piniquim, né? Tenho pai, o apelido do meu pai era índio, meio bugre, tá? A minha mãe, Sarará, né? E sobrenome português, Furtado, que tem no meu nome, né? Então essa mistura faz pensar assim, porque será que as pessoas não se dão conta da nossa origem, das nossas histórias que estão aqui, né? Daí essa coisa do jardineiro que fica mexendo com a terra, com as raízes. Porque o sul é a raiz, né? O sul é onde está, vamos dizer assim, quando a gente olha uma árvore, a parte sul dela é a raiz. É? Claro, é a parte bem de baixo que fica. E muitas vezes cuidar o jardim, voltando à questão de jardim, né? Eu sempre morei raras vezes em apartamento. Eu fiquei em apartamento assim, eu acho que eu nunca aluguei um apartamento. Tá? Sentia enjaulado. Como disse a minha filha, uma vez que eu estava morando, fiquei uns 2, 3 meses num apartamento aqui na Riachuelo. Ela chegou, fui direto à janela e disse, como é que alguém pode viver longe do chão, né? Eu sempre tive essa relação muito forte com a terra. E até hoje lá tem o meu ganso, tem os meus bichos, tem o meu pequeno jardim de algumas plantas, que planto assim, não sou um agricultor, me dou conta disso, eu não tenho aquele conhecimento profundo, mas de curtir, volta e meia, um dia eu paro com os desenhos, fico lá só mexendo na terra, trocando, plantando uma coisa ou outra. E é um cuidado que tem que ter o jardim, porque senão o índice toma conta, né? E ele não tem, a natureza em si, ela vai, o homem que domestica tudo, né? Então tá cheio de jardins domésticos por aí, assim, onde as árvores estão tudo consteladinhas, tudo enfileirado. E outra coisa que me preocupa aqui nos jardins, para mim, os jardins tem que ser com coisas, essas plantas de proximidade da gente, né? Eu tenho plantado muita árvore ali, né, ali onde eu moro, mas eu custo achar lugares que vendem fruta nativa, por causa dos bugios, que ainda tem bugio lá na minha casa, né? Então, assim, e aí os bugios estão se acabando. Por que estão se acabando com as gabiroba, ariticum, essas frutas todas que era comum da comida deles, né? Então, o jardim é esse cuidado, um cuidado desleixado, né? Deixa rolar, cria condições. Agora mesmo a gente começou a fazer, não sei se eu vou terminar. Tem o meu lado meio de artista, é um outro lado meio estranho, né? Eu digo contemporâneo, não sei se esse termo certo, vai ter um pouco de ironia, né? Eu fiz uma série de bolotas de barro com semente de girassol, né? E a ideia é plantar tudo isso, largar elas, explodir, que eu não vou plantar, porque eu só vou largar todas elas no canteiro central, que vai da Bento, da Perrocha, de Viamão, até perto da minha casa, né? Então, assim, pode ser que algumas delas brotam, né? Outras não, né? E sem contar que eu plantei 60 árvores lá numa praça que tem hoje lá, hoje só tem 2, né? O pessoal corta. Então tem essa minha relação de jardim, plantar e sair distribuindo coisas. Tu é natural de Pelotas, né? Mas é um cidadão viamonense. Né? Não, é mais complicado, cara. Eu não nasci em Pelotas. Eu fui registrado. Eu nasci em um lugar chamado Povo Novo, que é interior de Rio Grande, né? Bem no limite, como fica Santa Isabel de Viamão e Porto Alegre, Campos da Urdes ali. Então tinha Povo Novo e a minha família nasci lá. Povo Novo, né? No limite de Rio. E aí eu nasci com um problema muito sério nas pernas.
Aí o pessoal, agora me lembrei do nome, é o Curupira. Nasci que nem um Curupira, com o pé virado pra trás. Que é um personagem da cultura indígena, né? Do folclore, cultura indígena. E aí a família ficou muito preocupada, me levaram para Pelotas para tratamento, que era a cidade mais perto, na beneficência portuguesa. E para ser atendido tinha que ser registrado. Me registraram, fui ser atendido e aí queriam amputar as pernas. Aí a família disse, não, vamos para Porto Alegre. Daí, não sei como lá, viemos para em Porto Alegre. Daí fiquemos... E tu teve um diagnóstico? Do que foi? Não. Porque eu perdi a mãe muito cedo, né? Perdi a mãe com 9 anos, perdi o pai com 17, né? Então, tudo muito assim. Quando tu começa, quando tá te recuperando da morte da mãe, da relação conflituosa que é de adolescente, eu tava vivendo, eu vi 3 coisas junto. A adolescência, a infância e o adulto. A adolescência... Compactada. Sim, compactada, direto. Porque, vê assim, até os 10 anos, botando as datas redondas, né? Um pouco antes, aos 10 anos, até eu não caminhava. Tá? Então, não conhecia criança nenhuma, morava na região lá, mas a gente estava morando lá no... primeiro, a gente ficou até os meus 6, 7 anos hoje a Nova Santa Rita, na Cimento Sul. Aí fomos para Viamão, que não tinha nada para Santa Isabel. Ali. O ônibus só na 32, a caminhada, bem complicado. Aí morre a mãe. Aos 10 anos. Arredondando as datas. Sim, mas tu já vive em Viamão desde os 10 anos. Isso, um pouco antes, tá? Mas daí morre a mãe. Mas quando morre a mãe, que eu estou começando a andar... Começou a andar aos 10 anos. Sem muleta, assim, uma coisa. Mas ainda tem a minha bengala dentro do carro, volta e meia, eu preciso usar elas, né? E vamos dizer, daí quando vê, eu tô na adolescência. Mas o meu pai diz que eu não sou filho dele, aí vira o adulto. Então tem o conflito de adolescente e o coração de adulto, né? E de infância que tu quer brincar, brincadeiras de infância que eu não tinha tido jogando. Então dessas 3 coisas, e é bem complicado, bem enrolado isso aí. Aí tu conheceu o Marco Feierman? Marcão. Sim, do Jornal Versus. Sim, eu trabalhei jornalista gaúcho radicado em São Paulo, na década de 70, que produziu esse jornal chamado Versus, né? Eu estava lá e trabalhei primeiro no número 1. Ah, que legal. Um jornal muito marcante, chamado Imprensa Alternativa dos anos 70. Isso. Né? E com independente. O Marco Feierman me pagou durante eu fiquei um tempo na casa dele e ele depois me dava um salário mínimo, porque eu circulava por aí tudo, viajei quase todo o Brasil, né? Tudo quanto é canto, de carona, e aí ele dizia pra mim, tu vai me contando as histórias que tu vê, e ele montou uma coluna chamada Com o Pé na Estrada. Ah, que legal, aí, no Versus, né? Uhum. Aí eu mandava pra ele, olha, aconteceu isso, vi aquilo outro, lá ele... tu não escrevia tudo? Não, eu dava informação pra ele. Tu passava oralmente e ele escrevia? Não, eu mandava pra ele, às vezes, por carta ou por telefone. Né? Daí lá ele dava fazia, um testemunho, um depoimento. Não, vou dar um exemplo. Um dia eu estou num lugar e encontrei uma jiboia. Eu vi a jiboia e eu fiquei cheio de medo. Depois voltei, uma caminhada longa. Isso aonde? Indo Belém, Brasília. A estrada aquela Belém, Brasília. Andei 6 dias, depois voltei. Mas assim, então tu que tinha essa dificuldade, né? Física, de andar. Porque me disseram que eu ia parar de caminhar aos 30. Então, olha... E aí tu apressou o passo. Caminhei pra caramba. Vim de Pelotas, Brasília. Eu saí do Rio com a intenção de chegar em Porto Alegre a pé. Não queria carona. Tinha essa coisa na cabeça de que não ia mais andar. Sim, que me diziam isso, que as tuas pernas... Daí eu parei em São Paulo, que eu peguei na subida ali da Dutra, deu muita chuva, parei. Que idade tu tinha? Eu vou fazer isso desde muito cedo, né? Mas que época isso aconteceu? A década de 70. Todas elas 70 até princípios de 80. 20 e poucos anos. 20 e poucos anos, isso. Uhum. Entre minhas primeiras caminhadas foram aqui mesmo de Viamão, né? Na Cidreira, Viamão, Itapuã, fiz mais de uma vez a pé, né? Lá pra questão do parque, coisa assim, né? E depois comecei a fazer outras mais longas. Aí vinha problemas sobre existência também, e nunca desisti de desenhar. E como é que começou a coisa de desenhar? Foi quando tu não caminhava, tinha que ficar deitado ou não? Na verdade, acontece o seguinte, como é que eu vou dizer? Meu pai não sabia ler nem escrever. Minha mãe, que havia morrido, sabia quanto muito escrever o nome dela. Mas as minhas irmãs, que são mais moças que eu... Quantas irmãs? 2. Uma já falecida e a outra está aí ainda, né? Elas já sabiam ler e escrever. E machistamente eu ficava muito indignado com isso. Não, como é que elas mais novas que eu, que elas já foram no colégio, porque lá das pernas não tinha ido, eu vou me alfabetizar muito tarde, né? E aí eu começo a fazer o seguinte, eu fingi para elas que leio. Então pegar as revistinhas que elas tinham lá. Tu fingia que tava lendo. E eu me inventava historinhas. E aí pediu para mim ler de novo aquela história. Aí eu li, contava, mas não foi assim, como é que foi, né? Aí tu inventava as histórias, inventando. Daí, a gente estava conversando agora antes de começar a gravar, tu disse que tu tem essa coisa de contador de histórias, né? Aí que vai surgir isso. Daí, assim, eu pegar aquela revista e não sabia que existia desenhista ou escritor, não tinha essa ideia, né?
Mas achava Que muito... existia esse ofício. Que existia o ofício, que havia gente que desenhava, gente que escrevia, né? Mas para mim, eu achava aquilo maravilhoso. Tu ver um texto, uma coisa escrita que eu não entendia direito, e um desenho. E eu achava que ele dizia que aquele era contador de história. Então, o cara que escrevia e desenhava era contador de história. E eu decidi, eu quero ser contador de história. E aí, muito cedo já, assim... Mas com a coisa de desenhar já... Se tu observar, se tem agora, quando teve na Bienal do Mercosul, quando eu fui convidado a participar lá, eles resgataram alguns desenhos meus lá da década de 70, e todos aqueles desenhos têm coisas escritas junto, todos eles. Então, usei muita coisa escrita nos desenhos no início, coisa assim, né? Quer dizer, o desenho e a palavra juntos. Depois, à medida que fui andando, né, foi passando as coisas de escola, e tive problemas sérios de escola, bem complicado, e tu começa a ler e tu me dá conta. Primeira coisa, quando eu me dei conta que eu pensava assim, quando eu sabia ler, eu vou escrever uma história. E me dei conta que, sabendo ler, eu não sabia escrever história nenhuma, né, que as coisas ficavam muito mais complexas. E desenhar, você sempre ficava naquela questão de desenhar. Daí vem nos anos 70 as histórias em quadrinhos. Né? Sim. Que foi aquele boom também, né? No quadrão, que era do Edgar Vasquez. Isso, eu comecei lá. Do Fraga. Era uma seção do jornal Folha da Manhã. Sim. E que por ali foi aberta uma porta, assim, para muitos cartunistas e chargistas que surgiram naquela época. Inclusive, depois houve a publicação de dois livros, né? Que era o 14 Bis, né? O 14 Bis e a Antologia do Humor Gaúcho. Não, então 3. A antologia tem o QI 14. O QI 14. QI 14, 14 Bis e a Antologia do Humor Gaúcho. Aí o Santiago, né? Também surgiu um monte de gente. Fraga era dos organizadores, né? O Jusca, o Bier, né? Nessa época Mas a história de quadrinho vem antes da gravura? Não. Quando eu vou mexer com história em quadrinho, porque assim, a história de gravura, eu nem sabia que existia gravura, outra coisa. Eu sou todo atravessado, tá? Não esquecer essa história do quadrinho, que vai ter uma relação. Eu vou começar com gravura quando eu vejo uns hippies argentinos, isso deve ser 71, 72, eu recém tinha sido mandado embora do colégio. Quando eu vejo uns hippies na Praça da Alfândega fazendo uma coisa que fiquei deslumbrado, que eu não sabia o que era aquilo. Eles pegavam uma chapa de metal e pegavam uma coisa preta que estava no fogo e botavam por cima daquela ali, né? E depois despejavam uma água e aquela água, quando despejava, saía uma fumaça verde, cor de laranja. Eu achei aquilo um barato, né? Fiquei olhando lá e me dei conta que os caras não sabiam. Depois eu pegava aquelas chapas e faziam pulseiras, broches, coisas assim, né? E que eles não sabiam, eu fiz a proposta para eles, que eles me ensinavam o que era aquilo ali. Eles estavam dizendo que era aquela coisa preta e aquela água, que eu sabia desenhar para eles. Eu comecei a produzir coisas para eles, então. Pegava, eles me davam a chapa, a água não era ácido, a água era ácido. Sempre de um caminho à margem, né? Os hippies da Praça da Alfândega. Mas é tudo sem querer. Ali, Isso aí eu vou pegar aquele era ácido nítrico, e aí eu vou começar a gravar algumas chapas, isso aí para eles fazer. Então tu vai adaptando coisas assim para a necessidade que eu tinha, né? De fazer essas gravuras. E um dia eu estou no ateliê livre, a minha bolsa se abriu e caiu as minhas chapas se abriram. E o Danúbio disse para mim, tá fazendo gravura? Eu nem sabia. Quem disse? O Danúbio Gonçalves. Eu disse, mas eu não tinha... Eu fiquei morrendo de vergonha, porque aquilo ali era artesanato para os hippies que eu estava fazendo, né? Ali eu queria ser artista ainda naquela época, né? E ele disse, não. Ele disse, daí ele pegou e imprimiu. Quando imprimiu aquilo, ele ficou deslumbrado. Eu disse, que maravilha. Daí eu contei para ele isso e ele me deu um livro chamado, de um autor chamado Plá, Princípios da Gravura, uma coisa assim. E ali foi a minha aula de gravura. Comecei a fazer gravura digital. Então tu já fazia o ateliê livre? O ateliê livre eu comecei com 16 anos. Comecei no mercado da prefeitura. Isso. E ali tu teve aula com grandes mestres. Sim, mas o ateliê tem uma coisa muito engraçada, né? Eu trabalhava de ajudante pedreiro. E o cara, assim, eu ficava com a bolsa dele de ferramenta esperando ele chegar no mercado público. E aí, quando ele chegava, nós ia para o apartamento que tinha esvaziado para ele consertar. E eu ficava desenhando, e o ateliê lá em cima, e eu ficava esperando ele. Às vezes virava a manhã inteira, né? O ateliê livre era no mercado público. No segundo andar do mercado público. Exatamente. Aí um dia nós estamos trabalhando num apartamento. Aí eu sempre com o meu bloquinho, sempre carreguei meu bloquinho de desenhar e nessas coisas o tempo todo, né? Sempre exercitando quando podia. Sempre riscando ali, né? Aí e o cara tinha a maior bronca, né? Ele disse, para de fazer isso aí, é coisa de Coca-Cola. Coisa de Coca-Cola. E aí eu fazia aquele escondido dele. Mas nós saímos para almoçar e eu esqueci o meu bloquinho. E quando voltamos, estava o dono do apartamento lá. Daí conversou com ele, que tinha que ser feito. E na hora de ir embora, o cara perguntou, e quem é o artista? O cara, esses aí, esse vagabundo. Não, o cara tem muito talento. Aí eu me senti o cara, né?
E esse cara me deu a dica do Ateliê Livre da prefeitura. Disse, não, vai lá no mercado público, eu me lembro, tá. Aí quando o cara ficava esperando o cara lá, ele subia. Eu olhava na janela, ficava na dúvida. Ficava namorando ali. E um dado dia, o Nestor Tavares, que abriu a porta e eu vou frequentar o Ateliê Livre. Isso aí com 16 anos. E aí vem pra Gravura e Metal, fazendo essas coisas. E a história em quadrinho vai surgir logo alguma... já estava um tempo no Ateliê Livre, desenhando um monte, né? Eu acho 73, 74, por aí mais ou menos, né? Eu vejo que eu peguei a Folha da Manhã e tinha um anúncio de abertura pro quadrinho para levar desenhos lá. Aí eu peguei uma opção de desenho. Minto, antes foi o Juarez Fonseca. O Juarez Fonseca assim tinha voltado da Europa e ele vai abrir o segundo caderno, se não me engano, da Zero Hora, né? E aí eu levo uns desenhos lá para ele e ele publica na primeira página do caderno, do segundo caderno da Zero Hora, acho que um dos primeiros cadernos, né? Sim, graças a essas pessoas, essas pessoas que tinham essa abertura, né? Mas um sujeito absolutamente desconhecido vai na redação da Zero Hora, deixa lá os desenhos e o Juarez publica na primeira página. Não, e mais, é uma reportagem. As cenas de terror do Cavalcante. Você tem uma foto com nem eu me reconheço com uma barbona preta, só enxerga a minha testa. Bem de acordo com a época. Aí o Juarez publica aquilo ali, e aí ele depois publica outro, e aí ele me fala de história em quadrinho, alguma coisa, e eu fico conhecendo o Cultz, que tinha uma banca de revista, tá? O Flávio Cultz, aquele político. Sim, né? claro. E aí lá... Tinha uma banca de revistas? Isso. Aonde? Primeiro teve no Mercado Público uma loja que eu não lembro o nome, foi bem contemporânea, acho que é contemporânea da loja, que expunha, ela também fez algumas exposições de desenho, de gravura lá dentro, que eu nunca consegui expor, mas lá eu conheço, através dele, eu conheço uma história em quadrinho, né? E eu fico deslumbrado com a história em quadrinho, e ele diz, mas o teu nome tem a ver com isso, que era do Will Eisner, o Spirit. Aí eu tirei o som fora do Wilson, ficou só o Will, por causa do Will Eisner. E aí comecei a fazer algumas coisas de história em quadrinho que eu termino levando lá pro Vasquez, pro Fraga, lá na redação. E aí fizeram diversas coisas aí publicaram diversas coisas na Zero Hora, ali na Zero Hora através do Juarez, né? E na Folha da Manhã através do Vasco, assim. Participei do livro desse, tem um fato curioso aconteceu do livro que acontece. E eu também ganhei uma menção honrosa na Alemanha como desenhista ecológico, né? Já naquele tempo, na década de 70. Década de 70, isso aí, assim, que tava no surgimento da Gapan aqui. Aí tem outras histórias, mas tem uma história gozada quando foi lançado o livro aqui, da editora Guaipeca, né? E aí eu tava viajando de novo, aquela minhas andanças pra lá e pra cá, eu tô voltando, eu chego em Curitiba, muito mal de grana, ralado pra caramba, e o meu problema sério é sempre os pés, né? E meu sapato tava tudo gasto, tava amarrado com arame. Antes eu estava no trecho já há alguns tempos, né? E nessa época eu já era muito amigo do Rosito, né? O Rosito me dava coisa. Antônio Carlos Rosito, nosso amigo em comum, meu compadre, querido Rosito, já falecido. Aí eu chego em Curitiba, eu empenho um relógio, eu tenho um relógio técnicos. Eu empenhei o relógio para um copo de batida. Isso mais pontual do mundo. Isso, para ganhar um copo, por troca de um copo de vitamina de abacate, né? Trocou um relógio por um copo de... Tava mal na parada. Tava difícil a coisa. E aí eu saí caminhando pela rua e vejo, tem uma livraria e tá acontecendo o lançamento do livro que eu tô participando. E eu morro de vergonha de aparecer ali pela sujeira, pela maneira que eu tava, né? Agora, bem depois... Tudo por absoluta casualidade. Minha filha, vê o cara que me leva, o velho do apartamento que me deu a dica do mercado público, era pai do Paulo Pérez, que era o professor do Ateliê Livre. Sim, um dos mestres Então, assim, eu tenho um belo anjo da guarda que me cuida. Assim. Dá pra se ver. Cheio dessas coincidências o tempo todo, né? Eu não sei, eu acho que não tem coincidência. Tem uma coisa que a gente semeia, né? Tá ligado com isso assim, que às vezes... Aí volta o jardim. A gente tem que ajudar, né? O anjinho claro. Ele sozinho não faz nada, né? Depende da gente muito. Bom, e aí tu falasse do ateliê. No ateliê tu tem uma belíssima história como professor também, né? Foi 25 anos como professor, né? Primeiro eu comecei dando xilo, lito e gravura em metal, todas as gravuras em metal, todas as gravuras, né? Lito, xilo e metal. Depois entrou a professora para trabalhar com litografia, eu fiquei com xilo e gravura em metal. Depois faltou o professor de desenho, e tem a parte que eu mais gostei, foi porque eu fiz o concurso público por indignação, por complexo de inferioridade. Eu não esperava passar.
E aí terminei passando e aí fiz para gravura. Mas aí quando abriu para desenho, isso é um desenho que eu gosto. E aí fui para aula de desenho e eu acho que foi muito bom, assim, porque o período que dei aula de desenho, eu cheguei a ter 115 alunos em turmas, assim, cada semestre, então uma média de 100. Tu dava muito prazer. Dava. Eu me divertia muito, né? E foi bem divertido esse período de desenho, do desenho no ateliê livre. E a minha entrada no ateliê, que foi de indignação, eu estava já indo de novo, eu nunca parei muito tempo, por assim dizer, sempre estava com o pé na estrada, né? E eu estava terminando uns cursos que eu dava na FEBEM, e passei no ateliê livre para pegar um material que era o Fischer, que trabalhava lá na FEBEM, o Fischer agora não lembro o nome do escritor, o Jacaré, não lembro o nome dele. Ah, sim, o jornalista. Isso. Uhum. E aí eu passei lá para pegar um material com eles, né, porque eu tinha feito ilustrações, uns cartazes, e vejo uma placa, aberto concurso público para professor, para instrutor de arte do ateliê. Eu disse, que maravilha, vou pegar isso para dar dica para os meus amigos, fazer o concurso público, e porque se eles passarem, eu tenho espaço para trabalhar. E aí quando eu chego na secretaria, o cara disse para mim, não, tu foi avisado que tu ia vir aqui, que tu não pode dar isso nenhum, porque tu é um subversivo, tu é... Assim, desse jeito? E eu fiquei puto da cara, assim, mas tem um espaço público, sou cidadão, discutir com uma pessoa, né? Luiz Sérgio Metz. Isso, um grande escritor, né? Uhum. E aí eu pego, aí eu saí dali e compro o regulamento. O regulamento estava escrito o seguinte, aí tinha um erro de português. Eu sou analfabeto, mas leio pra caramba, né? Autodidata. Achei um erro de português que dizia assim, quem poderia fazer o concurso, pessoas que fosse graduada, que tivesse graduação, mestrado, não, especialização, mestrado ou doutorado. Eu tinha isso aí, eu não tinha graduação, mas tinha especialização e mestrado da Universidade de Minas Gerais, que foi, não que eu tivesse estudo, mas por um prêmio dentro de gravura que eu ganhei. Tu tinha feito um curso de especialização em nível de mestrado. Eu participei de um salão, do qual eu ganhei um prêmio, e o prêmio era fazer especialização e mestrado especialização em gravura. Aí eu fiz o concurso, fui lá, fiquei trabalhando lá 3 meses, e ganhei outro concurso. E aí fui fazer mestrado. E então tinha mestrado sem ter graduação. E aí, como dizia ali, não era ter aquilo, era ou. Pode ser uma coisa ou outra. Eu não tinha as outras, mas tinha uma, né? Aí me inscrevi por uns 5 processos que eu tive para não ser professor do ateliê livre, e por azar dele saí em primeiro lugar. Que legal. Aí tive que aguentar lá, 25 anos. Sim, tu fizeste uma história lá, né? Só que nunca ser diretor de até lá. 2020, é isso? Quando começou a pandemia, eu disse, vou me aposentar. Me aposentei antes, não podia me aposentar, mas eu disse, olha, eu ficando velho, eu queria ter mais tempo para me desenhar. Eu adoro escrever também, não sou escritor, mas adoro escrever para ficar brincando com a palavra. Aquela coisa lá do lado de trás da infância ainda, né? Agora mesmo, não sei se você ficou vendo, foi editado um livrinho meu de alguns poemas, né? Dona Galdinho e seus bichos. Assim, eu vi falar, não cheguei a ter o livro nas mãos. Podia ter te trazendo para você de presente aí. Mas assim, eu tenho um romance escrito nisso aí, assim, com 300 e poucas páginas. Mas cada vez que eu leio, eu começo tudo de novo. E tu tem também uma história no Museu do Trabalho, né? Ah, sim. Junto com o Paulinho Ximenez. Não, de repente até comecei antes. Eu vou começar junto com o Puig, o Marçal, que era da Rádio Caiçara, Sim, né? Bom, eu trabalhei com o João Batista Marçal, foi meu primeiro emprego. Que joia! Ele era meu vizinho lá em Viamão, no Santa Isabel. Eu era redator de notícias dele. A gente trabalhava na Rádio Caiçara. Foi meu primeiro emprego. Ele tinha uma participação no programa do Luiz Braz, né? Isso. Que era uma espécie de Sérgio Zambiase daquela época, né? E aí eram pequenas inserções de notícias policiais, né? Então eu chegava lá, eu pegava as notícias da 0 hora, inventava, porque fazia parte, era uma paródia, né? Sim. Eu já inventava, e ele, quando lia, ele inventava mais ainda. Então, que é uma figura, né? Engraçado. Sabia que ele tinha uma documentação maravilhosa em casa, assim, né? De documentos, assim, de discos, de gravações. Ele tem um trabalho de pesquisa de imprensa operária. Exatamente. De sindicatos. Assim. Exatamente. Já falecido, né? Já falecido. O saudoso Marçal. E o Puig também já falecido, né? O Puig, e os dois tinham essa relação muito forte com o anarquismo, Sim, né? O Puig já é falecido também, eu não sabia. E a gente, como eu morava próximo do Marçal, e estava naquela função de demolição, estavam demolindo o Cadeião, e iam começar a demolir também a usina do gasômetro, né? E aí, eu com a pessoa da Terra da Tribo, eu e algumas pessoas, acampamos lá dentro, ainda tinha funcionário, tinha gente trabalhando, nós tava as máquinas, tudo lá, ainda acampamos para não demolir, então, aí alguns pessoas na usina, né? Na usina do gasômetro, né? E aí o Marçal e o Puig
E ainda eu tenho, na minha exposição no Marco eu botei isso. Eu também tenho junto quantidade de ferramenta. O meu lado operário continua assim, né? A gente juntava quantidade. E eles vão fazer. A primeira coisa foi fazer na usina do gasômetro, levar todos os documentos para lá, para tombamentos, documentos. E ali era um museu do trabalho ligado. Isso é início dos anos 80, né? Bem início dos anos 80. A gente correu o risco de ter a usina demolida, né? Exatamente, Graças à mobilização dos artistas, isso não aconteceu. Claro que a gente ia ficar desenhando, e aí tinha um pessoal também não, eu sou ruim de nome, né? O cara tá em Brasília agora, que é Maturino, que é o Maturino. Sim, tinha o Maturino Vaz, o arquiteto, né? Que tinha uma questão muito forte, a questão da preservação. Figura. Sim. Tinha aquele outro... tinha uma porção de pessoas que estão bem conhecidas nessa área, que faziam a parte mais burocrática, mais política. E a gente ia para lá fazer aqueles eventos. Isso vai durar lá na usina, a gente vai ficar na usina até a briga que vai ter entre município e estado. A usina era do município ou era do estado? Isso é uma coisa que durou anos, essa dúvida, né? E aí vai o governo do Alcino Colares, né? Decide que vai ser do município aquilo lá. E aí a gente sai de lá, e aí através do irmão do Marco Soares, irmão do Jair Soares, que era um sociólogo, e o Marçal, eles conseguem os prédios do DEPREC, que é onde está atualmente. Então a gente foi para lá. Então lá a gente instalou primeiro assim, todos os maquinários da Leopoldo Som, que esse tempo eu vi na TV, estava aparecendo em 141, e está lá, doação do Museu do Trabalho, né? Que era o logomarca. Então, da Leopoldo Som, E tudo isso junto com o Hugo. Não. O Hugo veio depois, o Hugo Guzmão. Muitos anos depois, muito tempo depois. Que é o diretor atual, né? Do museu. O Hugo vai chegar por outra via, por outro caminho. Mas como é que começa o teu trabalho efetivamente? Lá dentro do museu, Tá, primeiro, assim, a gente teve isso aí bem forte com o Marçal, com o IG, dentro do Museu do Trabalho de Preservação, lá da coisa, das ferramentas, e a gente vai fazer um álbum de gravura de profissões em extinção, que tinham que se acabar naquela época, né? Porque o museu tinha exatamente as ferramentas, profissões que não existiam mais. Essa questão. Isso não existiu mais há 40 anos atrás, imagina. Imagina hoje, assim, né? Hoje teria que acrescentar várias máquinas de escrever. Máquina de escrever é uma delas, né? E tal. Eu tenho algumas para doar. Aceito. Mas assim, a gente vai montar essas coisas, até que o que vai dar uma certa mudança no... Não, antes disso, o Marco Soares, que é o responsável do Museu do Trabalho, que foi criada a associação do Museu do Trabalho, a Associação Amigos do Museu do Trabalho e a entidade do Museu do Trabalho, que tinha uma relação direta com a Internazionale Trabalhista de Trabalho Italiana. É um grupo anarquista da Itália. Era anarquista? Eu pensei que era ligado ao trabalhismo do Brizola. Não. Era ligado... o Puig... Sim, o Puig estava ali. O Marçal era essas coisas, né? Mas anarco-sindicalismo. Aí o Marco Soares briga com o pessoal que queria, nós queremos eleição, né? E os pessoal do Marco fala, não, queriam o pessoal do teatro da música tomar mais conta e tirar o negócio de trabalho de máquina fora. O Marco Soares fecha e vai daí em seguida, fica um ano fechado. Aí eu entro em contato com ele de novo e disse, não, a gente vai começar de novo. E aí eu convido o Danube, que eu trabalhava direto com o Danube, e o Danube Gonçalves, ele tinha uma porção de gravura que ele tinha comprado em Marrocos, uma gravura japonesa. E a gente vai para lá, e aí os dois se acertam, e ele faz uma primeira exposição de arte que vai acontecer no meu trabalho, são das gravuras japonesas e dali em diante vai começar a ter um trabalho de arte gráfica, que são... Mas tu fundou um ateliê, né? Sim, daí eu começo a metal lá do museu. De metal, de estilo e de estilo principalmente, né? Estilo e metal, essas duas, a gente vai ter uma série de eventos ligados à gravura, que era uma profissão em extinção também, que a gente entendia isso ainda, aquela coisa bem artesanal, de imprimir, impressor. Sim. Era eu, o Danúbio, o Armando, o Paulo Pérez às vezes, o Edson, que estava lá em Livramento, já falecido, o Danúbio, o Armando, o Edson Flávio, o Jair Dias, e mais uns 5 ou 6 artistas aqui, todos ligados à gravura, que fundaram... Que a gente começou a trabalhar direto com gravura. E eu não só eu trabalhava fazendo como artista, como trabalhava como empregado, como impressor, que era onde eu ganhava os pila, né? E onde eu e o Paulinho sobrevivia disso como impressor. Tu e o Paulinho Chimentos, né?
E também a Bienal do Mercosul, né? Tu também teve uma participação junto com a Maria Tomazelli, né? O Gustavo Naclo, o Nelson Umbridge. Que tinham concepção, né, original era outra, né? E como é que foi um pouco essa história? Me conta um pouco sobre essa história. Eu tinha alugado, não tava vazio já, desocupado, o estádio dos Eucaliptos do Inter. Assim, na Rua Silveiro. Isso. E o Gustavo, na parte no terra, tinha uma escola, tava tudo decadente lá pra caramba, mas tinha uma escola de boxe. Isso é o quê? Anos 80 ainda ou anos 90 já? Eu não sou muito, não Tudo lembro. bem. E aí o Gustavo fazia boxe lá, né? Gustavo Nacli, né? Ele lutava boxe? Fazia boxe nessa academia. Praticava. E eu fico sabendo que o andar de cima, que não tem uma janela, não tem luz elétrica, a janela tem uns buracos, que eles emprestavam aquilo lá. E aí eu vou para aquele lugar para ocupar com um ateliê, que não tinha ateliê, né? E fico lá em cima ocupando todo aquele lugar, aí puxando uns fios, tudo ficou muito precário, botei uns plásticos na janela. E na frente tinha um lugar chamado Frango no Cesto, tá? E então o Gustavo fazendo boxe ali embaixo, e eu também, a gente começa a convidar amigos para comer frango no cesto e tomar cerveja no boteco ali. E vira assim um ponto de encontro, né? A gente era muito amigo, assim, as pessoas que me lembram assim, de não ter uma porção, nós éramos umas 10, 11 pessoas, mas o Gustavo e a Marisa. Virou um point da galera de artes. Daquele grupo ali, o Nelson Umbridge, que morava ali perto. Tá, a gente encontra e começa. E a gente tinha acontecido, eu e o Gustavo participamos, não sei se outros artistas participaram, mas eu e o Gustavo, eu sei que a gente participou, que a gente fez trabalho junto, num trabalho no Marx que teve Paulo Amaral, se não me engano, era o nome do autor na época. Ele fez um encontro latino-americano de arte no museu. E veio um grupo chamado Escombro, da Argentina, e a gente se entendeu, morremos de amor, eu principalmente mais que o Gustavo, com o Escombro. Bateu tinha essa questão meio social, meio política, meio coisa assim, né? Bateu uma liga. E aí, quando esse grupo foi embora, nós, lá no Frango do Cesto, a gente pensou o seguinte, A Bienal do Mercosul nasceu no Frango do Cesto. Isso resume isso aí. E a intenção é fazer a Bienal latino-americana. Porque a gente deu conta que a gente conhece, para qualquer pessoa, tu pergunta assim, me cita 5 artistas. Cita os montes, mas nenhum latino-americano. E quanto mesmo, muitas vezes com um artista, mesmo que ele está expondo, pergunta, me cita um artista boliviano, um chileno, um porto-riquenho. Não se conhece nada. Então, desconhecimento. Então a gente tinha que conhecer o nosso entorno. Então era essa a ideia inicial. E aí se dá conta que o Nelson Umbridge fazia basquete com o Appel, que era o secretário de... Carlos Appel. Isso. Um outro lá... Secretário de Cultura. Bom, foi quem criou a SEDAC, né? Claro. E então os contatos que a gente tinha, um outro se dava com... Mas como vocês chegaram a articular, se movimentar para criar o evento? Claro. Isso foi eu tinha contato com a Maria Benites, que foi a curadora. Mas assim, com empresários para levantar dinheiro? O empresário veio através do Justo Verlang. Justo Verlang. Justo Verlang, mais que Justo Verlang, foi o Johann Peter Gerdau. A Gerdau, o Johann Peter. E a primeira edição vocês tiveram uma participação maior, é isso? Não, antes disso você já porque daí que aconteceu? É que a gente estava montando toda ela com essa ideia de contato, já tinha feito alguns contatos, e aí quando entrou esse grupo mais político, mais econômico, mais articulado financeiramente e tal. E jogando para o lado político, trocaram o nome para a Bienal do Mercosul. Tá? E quando trocaram o nome do Mercosul, havia a questão de mudar algumas coisas que a gente tinha discutido. Aí nós chegamos à conclusão que nenhum de nós ia participar. Não vamos participar disso aí. Vocês se retiraram, né? Antes de surgir o evento que vocês conceberam ali no... Só que tem assim, todo mundo, menos uma pessoa. Tá? Aí quando depois a gente conversando com essa pessoa, vem cá, mas a gente foi acordo aquilo ali, a gente não participar, e foi um acordo, daí a pessoa responde assim, mas teria um tiro no pé na minha carreira. Quer dizer, para os outros tudo bem, tá? Aí o grupo meio se dispersou, esse grupo que a gente tinha, né? Se separou por causa, em função dessa briga pessoal. E tu também tem uma passagem como gestor cultural, né? Secretário da Cultura de Viamão, né? Inclusive, a gente estava conversando que tu tem uma cria ali, né? Nasceu ali um político. Não, meu amigo, querido amigo, a gente trabalhou muito tempo junto e volta e meia a gente faz umas coisas junto, né? Que é o Vitor Ortiz. Na época, assim, a gente disse, 2 anos um e 2 anos o outro, né? Isso foi que anos 90? 98, eu acho. Final da década de 90. Porque, vê só,
vai coincidir umas coisas. Eu estava já decidido, a minha vida em Porto Alegre tinha acabado. Eu disse, não quero mais. 96, 97, para teve eleição. Eu disse, ó, eu aluguei uma casa junto com outro conhecido lá em Antonina, no Paraná, no litoral do Paraná. Tu queria sair fora do estado. Deu para minha bola. O caso era grande. Como sempre, volta e tem mais. Tinha os rompantes, assim. Aí, estava com tudo lá e teve eleição, né? E teve episódio do concurso público da prefeitura. Eu vou fazer indignado, porque eu não queria passar, porque eu já estava com a casa alugada lá em... Tipo, em primeiro lugar, não queria passar. Não, porque eu não estudei, eu fui pra me divertir, assim, só indignado pro meu preconceito, minha coisa assim de autoestima. Assim, tu não pode fazer, que tu é isso, tu é aquilo outro. Não, vou mostrar que eu posso fazer, tá? Então tava fazendo concurso, ele não foi tudo uma vez só, ele falou, fiz esse concurso. De um outro lado teve eleição. E aí eu tava morando lá na Serraria, quando eu ouvi pelo rádio, eu tinha uma Brasília velha, que não era minha, era de uma amiga, ela me emprestava a Brasília, eu tinha ido na Santa Isabel e estava indo para devolver a Brasília para ela, voltando assim do lado de Viamão, quando eu ouço no rádio dizendo assim, Viamão deu zebra, estão aqui no Cantegril, deu zebra nas eleições, o Tapir Rocha e o Tapir era do PT? É do PT. Uhum. Tapir Rocha e o Tapir já tinha sido prefeito, tinha feito uma bela administração, todo mundo gostava dele, e o outro, não lembro o nome do outro cara. E aí ele te convidou para ser... Não. Os dois perderam pro Reed. O Reed, correndo por fora pelo PT, ganhou. O Tapir era do PDT, eu acho. O PDT, o partido era PDT. Né? Então era o PDT e o PMDB, os dois que tava todo mundo oposição que ganhava. E de repente o PT ganhou por fora. E aí eu ouvi no rádio, assim, aqui em Viamão deu zebra. Aí tu deu meia volta com a Brasília e voltou. Claro, não, porque o cara diz no rádio assim, não, eu quero agradecer o Cavalcante que me deu consciência política e vai ser o meu secretário. Eu disse, opa, parei um pouquinho, né? Foi nomeado pelo rádio. Para aí. Tá. O Reed é muito meio conhecido, conheci ele menino ainda, né? Aí eu voltei lá para o Santilé, cheguei lá, não, tu vai ser assim, não quero, não é o meu chão, eu gosto de trabalhar na surdina, fazer umas coisas que tem que fazer. E aí, até que depois chega esse momento lá, para ser secretário, aí vem o convite do Reed oficial, eu digo, Reed, eu não quero, eu posso ajudar, quero colaborar, não, mas vai lá. E aí fizemos um acordo, eu e o Vitor, né? Um ser secretário 2 anos e o outro diretor-geral, e depois inverter. Mas o curioso é que o Vitor não tinha experiência e não tinha, né, ele não vinha... Ele vinha de jornalismo. Vinha da área do jornalismo, né? E ele acabou ficando nessa coisa de... Mas ele tinha uma relação, ele sempre tinha uma coisa muito forte. Ele tinha uma coisa muito forte na questão, porque ele sabia que ele tem um disco gravado, né? Ele era músico, né? Eu não sabia. Ele tem um livro. Ele tem um livro sobre vários livros, né? Isso, a questão de história de Viamão. Viamão, Ele é formado na área de jornalismo, né? Aquelas histórias, assim, né? E aí quando... nesse meio tempo, eu não posso ficar lá. A Margarete, aí o PT ganhou aqui em Porto Alegre, a Margarete não cava. Assume aquilo lá. Porque a Margarete também é conhecida da criação do mercado hoje, do Dark Zumbi, também que a gente fez aquilo lá, coisa assim, né? Assim, não fica, é bom pra gente aqui em Porto Alegre ter alguém lá em Viamão. Então, inclusive, a gente vai ter Porto Alegre sendo em Viamão, vai ser... E tu ficaste quanto tempo ali na... Pois é, eu fiquei 2 anos, mas não... E foi legal a experiência? Tu gostou? Gostei, teve assim, como é que eu vou dizer assim, aprendi muita coisa, né? O primeiro ano ficou o Vitor e o diretor-geral. Aí eu tive que sair, que a Margarete me chegava a mão, Cava, o pessoal da ateliê tá brigando, porque nesse meio tempo eu passei no concurso público também, né? Ou tu vai ficar aí... Do ateliê. Do ateliê livre, né? Tu vai vir pro ateliê livre ou tu vai perder o teu coisa aqui. E assim, quanto tempo? Não, tu cumpre só o estado probatório e depois tu volta. Aí eu vim cumprir o estado probatório, 98 e 99, né? E depois voltei para lá os anos 2000, né? Então eu fiz o início e o fim. O Vitor ficou pelo meio, ali assim, né? Fez como diretor. E a Maria disse para mim, mas gostei desse teu amigo, ele é bom, ele é político. E o Vitor é muito articulado, conversa bonita, não é meio desastrado comigo, assim, né? Em seguida, a gente fez todo esse trajeto. Mas então, tu vê só, a tua história tá ligada ao ateliê, tá ligada à Folha da Manhã, ao jornalismo, ao Jornal Versus dos anos 70, a Bienal do Mercosul, e também tá ligada ao 512, né? Que é o bar 512 ali da Rua da Margem, né? Da João Alfredo, né? Que tu era o mentor daquele... Porque o bar, antes de ser um bar, né? Era a minha casa. Era uma tua casa e um ateliê, é isso? Isso. Porque antes de ainda a minha casa e ateliê, ali era uma confeitaria, tá? E aí, eu e a Daliana, em primeiro lugar, eu cheguei... Daliana Mira Palhete? A Daliana fazia aula com Gustavo Nackler. E quando eu vou lá para alugar, ela disse, não, eu vi primeiro. Eu falei, não, vamos jogar junto, só ir assim, né? Tá.
Ficaram brigando pela casa. Aí então eu disse, mas eu quero pra morar. Eu disse pra ela que eu tava com problema de moradia. Meu problema de moradia a vida inteira. Aí eu vou pra... Daí a gente fizemos o seguinte acordo. 2000 e pouco, né? Início do século XXI. Né? Eu vou sair de lá em 2000. Né? Em 2000, que quando eu tô com a questão, saindo da prefeitura de Viamão, né? Então a prefeitura de Porto Alegre me chamando, e eu disse, não vou ficar mais aqui. Daí eu ganhei um prêmio no Japão. Essa história trágica. Ganhei um prêmio maravilhoso, né? Aonde uma puta grande, uma editora, eu junto com, eu fazia uns desenhos do texto do Barbosa Lessa, né? E aí, assim, agora tô bem de vida, vou comprar um sítio. Aí comprei um sítio, comecei a montar um ateliê, uma casa. Não, comprei lá no Lami, na parte, não da parte, por cima do morro. Eu me lembro, acho que eu tive lá nesse... Eu acho que sim. Eu tive lá. Bem, com a Marta, com o Roseto. Tava bem feliz naquele meu Entre Lami e Itapuã, né? Isso, exatamente. Aí só que tem o seguinte, eu fui tirado de lá a bala dos traficantes. Tá lá o sítio até hoje, não esquece de tomaram conta daquele. Tomaram conta do meu lugar, eu perdi, ficaram, não, tá. Cai fora, né? Mas assim, esse foi... Mas aí tu vai pra ler pro 512. Sim, aí eu vou pro 512. E era um ateliê, tinha outros artistas. Sim, daí tinha... eu morava, a parte da frente era a minha casa, como é que eu vou assim, bem na frente, era para dar aula ou exposição, que era o balcão da confeitaria. Lá depois vinha a cozinha da confeitaria, onde era a minha cozinha, que a gente fazia as minhas comidas. E lá pela porta lateral, pela esquerda, era a porta que dava no banheiro e o meu quarto. E depois, então já tinha 2 atelierzinhos. Tinha esse que era bem... hoje o 512 ocupa 3 casas, foi, né? Exatamente. Ali. Depois virou um bar pela Daliana. Sim. Vê assim, mas daí tava assim, o Antônio Bueno. Antônio Bueno. A Daliana, Antônio Bueno, por ordem das casas lá, a Daliana, Antônio Bueno, a Adriana, né? A Adriana e a outra pessoa que ficou muito pouco tempo. Adriana Chaplin? Isso, Era o pessoal da 512. Então, né? Tem outra coisa também que a gente tem uma relação muito forte, eu e o Gustavo, aí no caso, de quando a Margarete foi secretária de Cultura, a criação, a gente tinha a ideia e a intenção de fazer um parque de esculturas aqui em Porto Alegre, né? E começou alguma coisa ali, ainda tem algumas esculturas ali, mas agora foi o concurso público de arte pública, tem nos viadutos, hoje tem alguns que depois desandou isso aí também. Bom, então, 50 anos, né? É muita coisa, né? É meio século, né? Já expôs no Uruguai, Argentina, Chile, Alemanha, França, Holanda, Grécia, Canadá, México, Japão, Espanha, Egito e um monte de lugares. Egito, e tu estava me dizendo que antes disso tudo... Eu nunca tinha uma galeria. Até hoje não tenho uma galeria, tá? Até hoje, hoje não, o ano passado, estou mentindo. O ano passado, uma galeria que é mais o ateliê da pessoa, né? A Márcia 306, parece 306, então o ateliê dela, ela fez uma pequena exposição minha, tem alguns trabalhos meus para vender. Caso contrário, eu continuo sem galeria. É uma contradição sem tamanho isso. Agora, o artista marginal, no início da conversa, não. Eu continuo à margem de algumas questões, mas assim, se dizer, tem mercado? Não dá para mim sobreviver do meu trabalho. Tu não sobrevive, até hoje não sobrevive. Não, quem me dera, era o meu sonho, né? Assim, que coisa, né? Mas assim, eu não posso me queixar porque tem pessoas que não têm mercado, quem não tem mercado não vende nada. Tem pessoas que têm mercado, que tem um mercado oficial, galerismo, isso que vende. Eu não tenho isso aí, mas eu tenho um mercado, né? Então tem pessoas que me procuram, tem coisa assim que quando eu boto por aí que eu exponho na rua. Eu não tenho problema nenhum de expor em qualquer lado. Não tem. Eu fico bem à margem assim, ó. Eu não vou fazer assim, galeria. Não, agora mesmo tem feito algumas coisas, inclusive tem uma participação direta, boa também na criação dessa da Bela Tchau, a gente começou lá. Da feira Bela Tchau. A gente começou lá no Memorial Claros Prestes, né? Então, assim, não tem preconceito. E tem uma lojinha, de um brick, na Rua da Praia, que vende meus desenhos. Onde que é? Ali passando a Mário Quintana, né? Para aquela região ali. Passou a Mário Quintana, na mesma calçada, logo em seguida, no meio da quadra, tem um brick de roupas usadas. E pelas tuas redes sociais, pelo Instagram também? As pessoas eu uso basicamente podem acessar e podem comprar claro. Por ali também. Eu estou tentando até ser mais profissional, né?
conversando com um cara assim, que tudo é questão de grana, né? Conversando com ele, então assim, ele disse, tu tem que ter um Instagram, esses mecanismos mais profissional, né? Que eu tenho o doméstico, então Sim, você mesmo faz. eu então eu mesmo boto minhas coisas ali, então volta e meia, cara, vai vir aquilo. Organicamente, como se diz. Bem naturalmente, espontaneamente. É bem por aí. Pois é, mas então, para fechar, né? Tu estava me contando que tu foi locutor de circo. Não, olha, cara, vê só, pelo fato de eu ter perdido a mãe muito cedo, ter me visto na rua muito cedo, com meus 16, 17 anos por aí, eu fiz de tudo que tu imagina. Já trabalhei das coisas mais variadas, né? De tudo que tu imagina, né? E aí isso aí foi um pouco antes da minha... Que, inclusive, eu fui pego pelo artigo 477 da lei... Decreto-Lei 477, que era um decreto da ditadura, exatamente, né? Para pegar estudantes subversivos e tal. Eu fui vítima disso aí. Notório questionador e contestador, né? Não é de se surpreender. E aí, nesse momento também, então, nos anos 70, isso é mais ou menos, eu trabalhava... Tinha o seu Chico, que tinha um amplificador e um microfone, um toca-disco e um transmissor. E aí quando eu vi aquilo, daí eu vou fazer ele me emprestava isso ele ficava guardado na igreja, que estava em construção, ficava guardado ali, e ele me emprestava todos os dias, das 6 horas até as 7, 8 horas da noite. E aí eu botava no ar uma espécie de uma rádio. Aonde isso, em Viamão? Na Santa Isabel, ali no Viamão, botava uma espécie de uma rádio, onde se gosta, aí não tinha... Tinha nome a rádio? Não, eu nem sei se tinha nome, assim, eu sei que eu saía de cara já contando as historinhas. Eu copiava muita coisa, era de pasquinha, adaptava para ali, depois eu tornei especialista, que Rosito fazia com horóscopo. Horóscopo, Então tu lia aquilo e adaptava conforme pro fulano. O Rosito foi demitido da Folha da Manhã por causa de um horóscopo. Né? Ele foi o primeiro demitido daquela leva, depois que foi todo mundo... pessoas, né? Na época trabalhava o Caco Barcelos. Isso, né? Era uma turma boa ali. Tinha uma turma muito boa ali. Mas e esse é o lance do circo? Tá, daí rolava o seguinte, eu fazia isso de tarde ali com a Santa Isabel, da empoeirada, que tu gosta de tijolo, sei lá, um monte de besteira dizia assim. E aí um circo foi pra lá e o cara que cuidava do aparelho de som, cuidava só do aparelho de som do circo, não, é um parque de diversão Tupi. E aí ele disse, não, o cara não veio mais, não sei o que, tá empresando ainda. Tá. Aí eu peguei provisório e os caras gostavam. Era um parque de diversão, era um parquinho itinerante. Isso foi no parque. E depois o circo esse o parque de diversão tinha uma relação com o circo. Porque daí aí virei já... Subiu de posto. Subi de posto, porque daí é o seguinte, eu não ficava fazendo os anúncios, eu tinha só um horário um pouco antes para anunciar, que ia fazer os anúncios. Então via aquelas dedicatórias dos circos, né? Como era o nome do circo? Você não lembra? O parque de diversão Tupi. Tinha um nome indígena também, assim, os dois estão tendo era autêntico, tinha tudo a ver, então. Um circo de terceira, aqueles bem... Mas que legal. Então, Cava, grande amigo, grande história de vida, grande artista, ele não... 1,90 m é grande, né? Aquela coisa do Belchior, né? Que diz que tem o nome do Belchior é enorme, né? Ele é Belchior, blá, 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 tem 400 sobrenomes, e ele dizia, é o maior nome da música. E sabia que ele desenhava, né? Ele desenhava, exato. E sabia que eu dividi com ele, tem uma foto eu e ele desenhando. Que legal. Que legal. Lá em 74, 75. Mas que legal, é importante registrar todas essas histórias, né? Que eu acho que se a gente não registrar, elas vão se perder, né? Legal que a gente teve essa oportunidade de conversar aqui e contar todas essas coisas, né? E se deixar vai longe, mas já foi muito bom. Obrigado, Cava. Eu que agradeço para vocês, foi um privilégio, uma honra poder estar aqui. E agora eu vou virar fã desse programa, né? Por favor, né? E o podcast do Roda Margem volta qualquer hora aí no canal Adjuntos. Até a próxima. Obrigado. Adjuntos, a gente pode mais.